gente! Voltei. Vamos lá? Parte 3 do vídeo, vamos responder as principais perguntas de vocês sobre o Anki, as dúvidas mais recorrentes. Se depois desse vídeo ainda assim ficarem dúvidas sobre ele, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu volto com um novo vídeo ou eu respondo nos comentários mesmo as perguntas de vocês, tá? Eu não sou muito de falar isso, mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like, curte, compartilha, se inscreve. Sempre um prazer ter vocês aqui. E é isso, o canal serve pra vocês, pra ajudá-los nessa labuta que é passar em concurso público. Vamos lá? Vamos lá, fiz a lista das principais perguntas, estão todas aqui. Vou começar com a: o Anki serve para quem tá começando? Sim, o Anki serve muito e é muito bom. Para mim, o quanto antes, melhor você introduzir. Por quê? Ele parece difícil no começo, mas não é. E se você já começa o seu estudo priorizando a revisão, meu Deus, já é meio caminho andado. Você vai ver o quão mais rápido você vai passar. E uma coisa que pra mim é muito importante é: a gente tem que entrar no mundo dos concursos públicos querendo sair. Entrar querendo sair. Não tem essa de, eu vou entrar, vou estudar, vou ficar ali 8, 9, 10 anos estudando, quando eu passar, eu passo. Não. Independente da sua condição hoje, se você trabalha, se você estuda, faz faculdade, tem filho, tem marido, sempre tem que estar sempre na sua cabeça: eu vou passar rápido, porque senão o trem se posterga muito. Então, desde o começo, o Anki funciona pro estudo, porque a gente tem que revisar desde o começo. Não existe, eu vou ficar 6 meses na teoria, nas questões, depois eu começo a revisar. Não, sentou a bunda aqui hoje, amanhã tem que revisar o assunto de hoje, depois de amanhã tem que revisar o assunto de hoje, de anteontem, e assim, assunto novo, revisão, os dois caminhando juntos. Então, desde o começo, já coloco, já pegou um PDF, lê o PDF, se você gosta, lê um livro, já tira as coisas que mais importam e joga no Anki de vocês pra já ir revisando no dia seguinte. Segunda pergunta muito perguntada é: o que eu coloco no meu Anki? O Anki de vocês, ele tem que funcionar como se fosse um caderno. Sabe o caderno que vocês têm? Sabe quando vocês iam para o cursinho presencial? A gente tem um caderno ali, né? Aquele caderno que a gente escreve as coisas, tudo que a gente escreve ali, a gente vai colocar no nosso Anki. Por quê? Porque a gente não coloca tudo no nosso caderno. Tudo que o professor fala, a gente não copia de cabo a rabo o que ele fala. A gente não copia um PDF de cabo a rabo no nosso caderno. A gente já faz um filtro, todo mundo tem esse discernimento. A gente faz esse filtro do que eu vou colocar no meu caderno, o que pra mim é mais importante. Então, tudo que pra você for importante, você pode colocar no seu Anki. Uma outra pergunta é: eu coloco só coisas, só decoreba, ou eu coloco tudo? Eu, Verônica, eu gosto de dividir o meu estudo entre partes que são decoráveis e partes que não são decoráveis. Tudo que é lei, constituição, decreto, regimento, todas essas coisas que são normas fechadas, que tem um começo e tem um fim, artigo 1º até o artigo 68, sei lá, são normas fechadas. Essas normas eu gosto de decorar inteiras. Pra mim não tem isso de, só vou decorar o que cai mais, só vou estudar por questões, só pelo que cai mais. Porque a banca pode cobrar uma coisa que ela nunca cobrou. Nada impede. E aí você vai errar por besteira, porque você não quis perder 5 minutos do seu tempo colocando aquilo ali no seu Anki, ou revisando de alguma outra forma, só porque achou que não fosse cair. Então, pra mim, não vale a pena. É um risco muito arriscado. Então, eu gosto de estudar tudo. E as partes que são não decoráveis, que são a parte mais subjetiva, por exemplo, ali o estudo de atos, estudo de poderes, que não é uma norma fechada, é uma coisa mais aberta. Ali eu gosto de colocar o que é mais importante. Então, eu gosto de colocar classificação, espécies, diferenças, exceções, essas coisinhas que são mais importantes. Então, tudo que você coloca no seu caderno físico, coloca no seu Anki. Não vale a pena colocar coisas muito extensas, tipo dar um grande Ctrl+C, Ctrl+V no PDF. Coloca mesmo o que você julga ser melhor. Porque no dia a dia, você tem que sempre ter na sua cabeça que você vai colocar no Anki e você vai estudar aquilo em algum momento, logicamente, né? Então, na hora que você coloca, você vai pensar: cara, isso aqui eu vou estudar isso aqui amanhã. Então, como é que vai ficar melhor pra eu estudar isso aqui amanhã? Mais curtinho, vou colorir, vou colocar uma diquinha aqui, sempre pra te auxiliar, pra te ajudar na hora de estudar. Então, eu gosto de colocar tudo que é norma fechada e a parte que é subjetiva, colocar as coisas que pra mim são mais importantes, como se fosse um caderno. Uma terceira muito importante é: Verônica,
Meu Anki acumulou, o que eu faço? Gente, uma coisa muito importante aqui. O Anki, ele é uma ferramenta que ele tem que servir a vocês e não vocês a ele. Não pode ser uma coisa assim, que você fique escravizado daquilo ali, que você dependa, que você tem... Não, ele tem que servir pro teu estudo. Então assim, eu, por exemplo, deixei meu Anki acumular 30 mil vezes. Eu não fui pra prova do Senado com o meu Anki zerado. Meu Anki de regimento estava absolutamente acumulado. Eu acho que eu nem fiz direito. Então assim, eu tava já sabendo muito de regimento. Então eu falei, não, eu vou dar prioridade pra outros tópicos. E no meu Anki tinha mais de 6 mil cards. Então assim, eu dei prioridade para as coisas que eram mais importantes. Então, quando acumula, é isso que você vai fazer. Você vai descobrir, dentre as coisas que estão acumuladas, o que é mais importante. É mais importante hoje as matérias que eu tenho menos contato, as que são mais cobradas, as que têm mais peso. Então, pronto, faça uma lista do mais importante para o menos importante e faça os cards do mais importante para o menos importante. E nada de ficar louco porque o Anki acumulou. Foda-se se o Anki acumulou. Deixa ele acumular e vai estudar. O que mais importa é estudar. Não gastem energia mental de vocês com isso. Acumulou, dá seu jeito. Vai indo, vai fazendo. O que importa é você ter contato com a matéria. Vocês viram que lá no meu eu coloco 9999 para ver tudo. Uma coisa que vocês podem fazer também é diminuir esses números. Coloca 50, coloca 100, porque daí o Anki mostra só um número limitado de cartas daquele baralho e você não fica tão ansioso. Se isso te causa ansiedade, eu acho que pode fazer isso. Mas assim, acumulou é listar as prioridades. Faça por prioridades e deixa. O dia seguinte você vai fazendo o que você consegue. O importante é ter contato com a matéria. Anki no celular, como é que funciona? Para iPhone, o Anki é pago. É o único meio que o Anki tem, o aplicativo tem, de ser remunerado pelo serviço que ele presta. Então, o Anki no celular é pago o Anki pro iPhone é pago, ele é R$129, um pagamento único. Você pagou uma vez e acabou. Anki para Android no celular, Android é de graça, Anki para computador desktop, software no computador instalado no computador é de graça e o Anki Web também é de graça. Então, o único que é pago é o Anki pro iPhone. E eu acho que é um bom investimento. É uma das coisas que eu, sim, compraria, com certeza. Ele funciona, o Anki no celular ele é muito bom porque você consegue estudar nos tempinhos que você tem vazios, tipo na hora do almoço, tá na padaria, tá numa consulta, tá abastecendo o carro, tá fazendo alguma coisa. Você tá ali, já faz uns 20 cards do dia, já antecipa a tua revisão. Já faz. Quando você vê, nem tem muito mais pra fazer, porque você veio o dia todo fazendo esses picadinhos. E esses mini estudos são muito bons pro nosso dia a dia, que já é corrido. Então, assim, esses tempinhos que a gente tem entre um estudo e outro são valiosos. Então, não deixem pra estudar só quando vocês estiverem ali 3 horas inteiras ou 5 horas inteiras. Não. Teve um tempinho de manhã, teve um tempinho à tarde, conseguiu ali uma folga, um negocinho. É no Anki no celular o tempo todinho. É como se fosse um Duolingo, um aplicativozinho de joguinho. Mas está estudando enquanto isso. Então aproveitem esses mini tempos. Tá, qual aplicativo do celular? Vocês me perguntam também. Pro iPhone é só Anki. O nome é só Anki. É um que tem um elefante enorme numa bola azul. Esse é o aplicativo do Anki para iPhone. Para Android é o Anki Droid. Ele é o melhor. É um laranjadinho, do ícone laranjadinho. Não vale a pena vocês usarem um Anki genérico, não ser um desses dois, porque a sincronização é muito ruim de aplicativos genéricos. Então, principalmente se vocês comprarem os cards de alguém, os meus ou de outra pessoa, é mais interessante que vocês comprem um Anki do iPhone e baixem um Anki Droid para não ter esse problema de sincronização. Falamos sobre os meus cards. Vocês me perguntam muito se vale a pena comprar cards prontos. O que acontece com o Anki? O estudo no Anki, ele se inicia depois da inclusão dos cards. Você vai incluir tudo, se você quiser você mesmo incluir, e essa inclusão ela não conta para o estudo, não é tempo líquido de estudo, é um tempo de alimentar o teu material. Então, o estudo só conta quando você começa a fazer os cards. O estudo ativo só conta quando você começa a fazer. Então, independe de quem fez. Se a pessoa que fez foi uma pessoa decente, né? Comprar os cards não tem problema. Se você comprou de alguém, um material bom. Porque o estudo conta a partir dali. Então, eu acho que é bom você comprar se você consegue um material bom, porque você antecipa esse tempo de estudo. O tempo que você tem para incluir, você pode já estar estudando.
Então, assim, não é obrigatório comprar, não acho que isso, tem pra poder não desperdiçar tempo. Não, fazer também é ótimo, vocês fazerem também é ótimo. Só que não é tão prejudicial comprar como eu acho que é, por exemplo, um resumo. Porque o estudo do resumo, ele se dá no momento em que você faz o resumo. Então você tem que estar ali produzindo, criando o seu resumo. É ali, o momento do estudo é ali, na produção do resumo. Então se você compra o resumo de alguém, já se perdeu a parte em que você aprende com ele, que é na hora de elaborar. Entendeu a diferença? Então o Anki não, o Anki é do momento em que você cria pra frente. O resumo é no momento em que você cria. Por isso que eu não vejo problema de comprar, desde que sejam cards bons. Em que momento a gente faz os cards? No mesmo dia ou no dia seguinte? Eu gosto de fazer no dia seguinte. Eu gosto de alimentar. Eu não comprei os cards na época que eu estudei, eu nem sabia que isso existia. Então eu mesma criei os meus cards. Então eu gostava de mecanicamente, no momento em que a minha cabeça estava mais cansada, que eu não queria mais estudar, eu pegava e fazia os cards. Então eu pegava uma lei, eu via no meu cronograma o que eu tinha prestado no dia seguinte, na semana seguinte. Se tivesse alguma lei, alguma coisa, eu já pegava essa lei e já alimentava o meu Anki, já criava os meus cards. E aí eu fazia no momento em que estava no meu cronograma, ou fazia no dia seguinte. Eu gosto desse tempinho, desse lapso, esse intervalozinho de estudo, porque você vai ter o contato com a matéria, tá ali na teoria, ali, tá fazendo umas questões, e aí eu gosto de deixar o Anki para o dia seguinte, porque esse tempo, o tempo que você dorme, você esquece muita coisa. Então quando você vai ter o contato de novo com o Anki, você já puxa muita coisa de novo, você já joga pra memória fresca muita coisa. Então eu acho que vale mais a pena fazer no dia seguinte. Mas isso independe também, não é nada muito relevante. É como eu gosto de fazer. Quer fazer no mesmo dia, não tem nenhum problema. O que importa é fazer sempre. Todos os dias ter essa revisão, esse contato com a revisão. Você colocava artigos inteiros? Sim, eu colocava os artigos inteiros. Matérias fechadas, tipo lei, decreto, regimento, eu colocava tudo. Tirando... Nossa, eu acho que tirando assim, revogam-se as disposições em contrário. O resto tudo eu colocava. Eu sempre gosto de usar o exemplo da prova do Senado, que caiu uma questão que estava no final da 9784, lá no final. É aquele pedaço da lei que é clássico de professor falar: não estudem isso porque isso nunca foi cobrado. Não precisa, essa parte do final da lei nunca é cobrada. Se eu não tivesse estudado, eu teria me lascado, era uma questão muito importante. Então, eu gosto de colocar leis, regimentos, regulamentos, essas coisas inteiras, porque a gente não perde nada, não corre risco da banca cobrar, e as bancas estão espertas, elas estão colocando coisas novas. Então, eu acho que não vale a pena o risco de você errar porque você não colocou no Anki, e revisar aquilo ali ia tomar de você 5 segundos. Eu acho muito importante que cada questão conta. Cada questão que você acerta conta, e vocês sabem disso. Quantas vezes foram eliminados, eu já fui também, numa prova, porque, errei 3. Poxa, fiquei por uma. Pelo amor de Deus, não vale a pena estudar 6, 7, 8, 9 meses pra ficar por uma questão, 2 questões, por preguiça, ou porque um professor falou que não vai cair. Não caiam nessa. Não vai cair. Quem é que sabe que não vai cair, gente? Omissão de palavras. Pra mim, é um dos melhores cards que existe. Omissão de palavras. Os cards do Anki, eles se dividem basicamente em 2 coisas. Em cards de perguntas direta e cards de omissão de palavras. As diretas são... Por exemplo, quais são os requisitos para você se tornar um senador? Interrogação no final. E aí você responde, os requisitos são não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o de omissão de palavras eu gosto de omissão. Então eu pego um trechinho na Constituição que tem o trechinho ali. E aí eu coloco entre parênteses o número de requisitos, tipo, são 5 requisitos. E eu omito esses 5 requisitos. Então a minha resposta são esses 5 requisitos. Eu mostrei pra vocês agora também, né? Alguns cards de omissão. Tem alguns que não cabe essa pergunta direta. É muito difícil você criar essa pergunta direta. E é muito mais rápido você aprender quando tá omitido. Porque você só bate por exemplo, quórum. Você só preenche ali o quórum próximo card. O card de pergunta direta é mais difícil, é mais complicado de você responder. Lógico que tem alguns que é bom, que é melhor de fazer, mas o de omissão pra mim ainda é mais fácil, porque você vai direto na resposta e já, tchau, já respondeu, memorizou, vai direto.
Sobre esse card de omissão de palavras, tomem cuidado. Porque hoje em dia tá muito fácil a gente criar cards pela inteligência artificial. E a inteligência artificial tem muita dificuldade em criar cards de omissão de palavras. Porque ela não sabe o que é mais importante de se omitir. Quais são os termos, as palavras ali que a gente tem que omitir pra gente memorizar. Então transforma-se tudo em cards de perguntas. E cards de perguntas nem sempre são os melhores. Porque às vezes você tem que... Você não consegue muito explicar pra você mesmo o que é. Basta uma palavra pra você responder aquele card. Então, só cuidado. Hoje tem muita gente vendendo card. Então, tomem cuidado com isso. Porque às vezes tem muito card de pergunta e a maioria são feitos com IA. Que, além de ter muito erro, IA tem muito erro, tem esse problema das omissões de palavra, né? Uma coisa que dava pra você responder rapidinho, cria-se uma pergunta toda complexa e aí você mais se embanana do que se ajuda. Então, cuidado. Omissão de palavras é um card que eu gosto muito, acho que é meu favorito. Criar perfis diferentes pra estudar. No Anki vocês viram que tem como vocês criarem mais de um perfil. Acho que sim. Se você estuda pra mais de um concurso, cria um perfil pra cada concurso, pra você não embolar ali os materiais. Mas eu não acho que seja, assim, uma coisa extremamente relevante. Tem que criar. Não precisa. Vai da organização de cada um. Eu não criei, eu tinha um único perfil, que era do Senado, e eu colocava tudo ali e isso ficava mais em segundo plano, nunca foi muito relevante. Mas eu acho que seria legal se vocês estudam pra mais de um concurso, fazer separadinho. Uma muito legal, o menino falou: eu sei o contexto do card, mas a minha mente processa um sinônimo. Marco como errei? Não. Gente, pelo amor de Deus. Vocês só marcam que vocês erraram quando vocês de fato erraram. Mas se for um sinônimo, você sabe do conteúdo. Se aquilo ali cair, você vai acertar no dia da prova. Então, assim, tem que estar muito claro isso na cabeça de vocês. Se cair esse card do jeito que tá aqui, eu respondi certo. Respondi certo, então eu acertei. O que não pode ser por exemplo, trocar subsidiário por solidário. Aí não, porque se cair trocado, você erra. Então, essa é a ideia. Se cair trocado, se cair o sinônimo que eu pensei, eu acerto? Acerto. Então, bola pra frente, acertei o card. Agora, se são palavras parecidas e se caírem trocadas, eu acerto? Não, eu não acerto. Então, você errou. Então, marca errado no card e na próxima você responde certo. Mas sinônimo não. Sinônimo é sinônimo. Tem uma perguntando se eu gosto de colocar textos grandes. Depende. Por exemplo, a lei de licitação tem aqueles artigos que são muito cobrados, que são de inelegibilidade, de dispensa. Ali eu acho que não vale criar um card para cada tópico. Eu gostava de colocar o artigo inteiro, grandão. E aí eu sublinhava, eu marcava numa corzinha diferente, só as palavras-chave. Nos meus cards eu gosto de colocar também essas, né, quando o artigo é muito grande, eu coloco inteiro. E no final eu escrevo, decorar somente as palavras-chave. Porque eu acho importante que a gente saiba o artigo como um todo. Porque ele todo é uma coisa só, né? São coisas que são dispensáveis de licitação, todos eles. Então se eu crio cards, um para cada um, na hora que eu vou estudar, vai ficar aparecendo... Aparece um desse, depois aparece um lá de outro tópico da licitação, depois aparece esse de novo e aparece... Fica meio bagunçado. Então eu gosto de estudar esses cards todos juntinhos, responder todos juntinhos. Então eu coloco o textão, não decoro o textão, mas eu decoro as palavras-chave. Então se são 12, eu gosto de lembrar as 12. Isso aqui, SUS, isso aqui. Só uma palavrinha de cada inciso e já finalizei, já marco ok. Quantos cards eu tenho que fazer por dia? Isso também não importa. Quantos cards por dia? Você vai fazer o número de cards que você conseguir de acordo com a prioridade. Então, tem uma matéria ali que você precisa revisar. Aqui, gente, entra muito aquela coisa que eu falo muito de autonomia na hora de estudar. Não tem alguém que fale pra você, olha, Cláudia, você tem que fazer 55 cards todos os dias, senão você não passa. Isso não existe. Vocês têm que fazer o número de cards que vocês conseguem, o máximo que vocês conseguirem todos os dias, e principalmente das matérias que vocês têm mais dificuldade, ou das matérias que vocês viram mais recentemente, das que estão mais difíceis de decorar, das que caem mais, das que têm mais peso. Criem essa prioridade no estudo e façam o máximo que vocês conseguirem. Chegou uma hora que vocês não conseguem, ou teve um dia que você não conseguiu, tudo bem, dia seguinte é um novo dia e uma nova chance e vamos fazer de novo. Então não tem um número máximo, um número mínimo de cards todos os dias. É o máximo que vocês conseguirem, se vocês conseguirem.
encaixar o Anki no nosso estudo. Como é que eu fazia? Eu pegava um tópico, eu fazia um cronograma. Lá, aqui no vídeo, aqui no canal tem um vídeo chamado Aulão, o Aulão. Eu encaixava daquele jeito que tá nesse vídeo. Eu estudava a teoria, de acordo com o meu cronograma, estudo a teoria, faço questões sobre aquele assunto. A teoria que eu digo não é só num dia, eu estudo a teoria toda. Teoria de atos administrativos, por exemplo, ela é extensa. Então, eu demorava 3 dias só na teoria. Então, eu vinha, estudava bonitinho e tal, não sei o que, tal. E alimentando o meu Anki ao longo do tempo em que eu estudava. Então, pegou o caderno, o livro, já lia, já ia alimentando, já ia colocando lá. Terminei a teoria, eu ia para as questões, fazia um número X de questão, também não morria de fazer questão, fazia um número ok de questão, tipo umas 50, e depois era só no Anki. Todos os dias eu fazia o Anki. Então eu encaixava o Anki depois do bloco teoria com questão, ele vinha aqui. Depois que eu vinha esses dois, era só ele. De vez em quando, no final de semana, todo final de semana eu fazia umas provas, e de vez em quando eu fazia umas questões sobre o assunto pra ver como é que eu tava. Mas eu gostava de encaixar ele no final dos dois e trabalhar só no Anki depois desses dois blocos. Tá, acho que a última Não, penúltima. Primeiro, quando marcar fácil, difícil, errei, acertei. Você vai marcar fácil quando for de fato fácil. Lembrou facilmente, puxou rápido da sua cabeça os requisitos pra tal coisa, a resposta do card, não sei o que, puxou, leu, rapidão você respondeu, é fácil sem olhar pra trás. Teve um pouco de dificuldade, lembrou, mas não foi tão fácil assim, marca que foi difícil. Lembrou com dificuldade, mas não foi tão, assim... O botão bom e o botão difícil, eles são mais difíceis de você saber a diferença. Eu gosto de olhar a diferença pelo tempo de revisão. Então, um é pra daqui 2 dias, o outro é pra daqui 5 dias. Quando é que eu acho que eu preciso rever esse cartão? Eu tô bem nele. Eu não lembrei com muita facilidade, mas tá de boa, assim. Daqui 5 dias tá tudo bem. Ou não, eu acho que é melhor ver daqui 2 dias. Então, tem muito esse julgamento seu mesmo, de honestidade. Eu acho que é melhor, talvez eu esqueça, é melhor daqui 2 dias. Então, marca daqui 2 dias. Então, marca difícil. Não, tá de boa. Tô bem com ele, vou marcar bom para daqui 5 dias. Marca para daqui 5 dias. Então, esse bom e esse difícil é mais enjoadinho de saber. Errou totalmente, não lembrou, um apagão geral na sua cabeça, marca errou, que daqui a pouco você vai ver ele de novo. E depois você vê o que você vai julgar depois que você vira ele de novo. E a última, como administrar a revisão com o avanço das matérias. Aqui também é muito complexo, porque eu sei que é muito importante que a gente avance na matéria, lógico, que a gente tem um edital para fechar, né? Mas é mais importante a gente revisar. É mais por aquilo que eu falei no primeiro vídeo, porque senão a gente joga o nosso tempo no lixo. Então, os dois têm que andar pareados. Então, se você tem 4 horas do dia para estudar, tem muita matéria, começou agora, é mais tempo para o estudo novo, de novos tópicos, e um pouquinho menos para revisão. Equilibrou ali, já tem um número X de matérias estudadas na teoria, e já tem um número X de matérias que você está revisando, mantém os dois pareados. Mas vai chegar um momento em que você finalizou a teoria, se tudo der certo, terminou a teoria, é basicamente só revisão. Perto da minha prova do Senado, faltando um mês mais ou menos para a prova do Senado, eu estava basicamente só na revisão, porque eu já tinha visto toda a teoria. Então, esse encaixe das duas coisas varia muito de acordo com o ponto em que você está no estudo, de acordo com a tua bagagem, de acordo com muita coisa. O que é muito importante, que fique muito claro para vocês, é que a revisão ela é mais importante do que o avanço no edital. Porque no dia da prova, se você avança no edital, faz o edital correndo, passa por cima de tudo, superficialmente, no dia da prova você não vai lembrar. E do que adianta você não lembrar no dia da prova? Não adianta nada. Então, se você priorizar a revisão no dia da prova, com certeza absoluta, você vai lembrar de muita coisa. Então, na prática, ali no dia da prova, você vai acertar muito mais se você priorizar a revisão do que se você priorizar o avanço no edital. Então, lógico que os dois têm que andar juntos, mas a revisão tem que estar dentro da alma de vocês, assim, tipo, revisar todos os dias. Porque lá no dia da prova vocês vão ver essa diferença. Hablei. Então tá, essas são as principais dúvidas que eu recebi nos últimos dias. De vez em quando eu abro uma caixinha perguntando, mas vocês podem colocar aqui nos comentários. E vambora, né? Quando surgirem novas dúvidas, vocês mandem pra mim
que eu vou fazer meu máximo para responder para vocês, tá bom? Qualquer outra dúvida também, além do Anki, sobre estudo, sobre dia a dia de estudo, vocês podem me mandar. No meu perfil no Instagram também a gente fala muito sobre isso, tem muita dica, muita coisa, muito vídeo. Enfim, é o assunto que eu mais gosto de falar, vocês sabem, né? Então tá bom, então até um próximo vídeo, ficamos por aqui na nossa tríade de Anki, espero ter ajudado vocês, que tenha ficado um pouquinho mais claro ele e que vocês implementem, deem uma chance pra ele, eu acho que vale muito a pena, tá bom? Até a próxima!